Vieira e hoje eu vim falar sobre entrevista com o vampiro. No início desse vídeo, a gente não vai ter spoilers, mas depois, no momento que começar a ter spoilers, eu vou avisar, ok? Essa série é uma adaptação, do livro da Anne Rice, o Entrevista com o Vampiro, mas ela não adapta somente este livro. Ela vai trazer alguns detalhes, alguns elementos, principalmente para a construção do Lestat, que são de livros que vieram depois, mas que fazem parte das crônicas vampirescas, como é o caso de O Vampiro Lestat e A Rainha dos Condenados, ok? A gente vai ter a série começando ali agora, na contemporaneidade, em meio à pandemia do Covid-19. Pois é, eu achei bem interessante que eles trouxeram para os dias de hoje, e trouxeram para esse momento, que foi tão difícil para todo mundo e que, enfim, não necessariamente passou como um todo, Mas enfim, a gente vai conhecer o Daniel, que é um jornalista, ele já tá ali na casa dos 50 anos, e ele tá prestes a se aposentar, na verdade, e ele recebe uma mensagem e é do Louis, que é um vampiro que já teve contato com o Daniel no passado, e ele quer se reencontrar com esse jornalista para contar a sua história. E o que a gente fica sabendo é que, na verdade, o Daniel já ouviu a história do Louis, só que as coisas não terminaram muito bem. Ele tem uma cicatriz que é decorrente, assim, de uma mordidinha que o vampiro Louis deu nele logo depois, de contar a sua história. E é bem curioso porque se a gente for parar para pensar nos livros, a gente tem isso mesmo. O Daniel, ele leva uma mordida e tal, mas o Daniel, ele publica o Entrevista com o Vampiro e o livro se torna um sucesso. Então é curioso que a série já começa fazendo uma diferenciação, mudando uma coisa do livro. E assim, durante seus 7 episódios, Entrevista com o Vampiro vai mudar bastante coisa dos livros da Anne Rice. E isso não é uma crítica, porque veja bem, se tem uma coisa que a gente precisa aprender quando a gente vê adaptações de livros, é que cinema, é que os seriados são mídias diferentes do material original. Então a gente não pode querer que seja tudo igual, não tem como. Então mudanças precisam ser feitas para, inclusive, que o material, audiovisual, ele funcione. E assim, no caso de Entrevista com o Vampiro, o material funciona assim. Eu sei que muita gente ficou bem chateada, muitos fãs dos livros não gostaram da adaptação, da metade pro fim, porque de fato as mudanças vão ficando maiores e maiores, mas a série, ela funciona bem como um todo. Uma das mudanças que pra mim funciona super bem é o fato do Louis ser negro. Eu tava muito preocupada com como isso ia ser trabalhado na série, Porque, veja bem, nos livros a gente sabe que o Louis, ele enriquece através de trabalho, veja bem, escravo. E aí eu tava me perguntando como é que vão botar uma pessoa negra que tem escravos. Isso é um absurdo. Mas a série, já nos primeiros momentos do piloto, ela resolve isso, ela explica a situação do Louis e a gente consegue entender como ele é um homem negro em Nova Orleans naquele momento e como ele consegue ser rico. Só que o fato do Louis ser rico não significa que ele vá passar incólume do racismo. Então ele sofre muitas coisas e isso acaba fazendo com que a gente tenha um pouco mais de empatia pelo personagem. O personagem dos livros é extremamente irritante. Ele é chato pra caramba. Assim, ok, a gente gosta do Louis conhecendo a história pela perspectiva dele. Só que aí logo depois, nos outros livros, a gente vai entender o quanto o Louis, ele não é um narrador confiável. E assim, essa é uma das coisas que eu acho interessante também quando a gente pensa na maneira que a série coloca essa entrevista. Porque o Daniel tá o tempo todo ali questionando o Louis e ele tá sabendo que ele não é necessariamente um narrador confiável porque ele já entrevistou o Louis antes. E o próprio Louis, ele
comenta, né, que assim, ele é uma pessoa diferente hoje em dia, ele tem um outro olhar com relação às coisas, então ele mesmo tem consciência de que, por exemplo, na entrevista anterior, né, que terminou mal, né, com o Daniel, ele não foi um narrador confiável. Só que a grande questão é, a gente precisa sempre ter a consciência de que ele continua não sendo um narrador confiável. Ele continua contando a história através da sua perspectiva e ok, a gente de fato nunca é 100% um narrador confiável porque toda história ela tem mais de um lado, né? A nossa versão, ela é apenas isso, a nossa. Só que o Louis, ele sabe que ele não é confiável. Alguns pontos da sua narrativa são contraditórios e problemáticos e ele sabe disso porque ele corta coisas, ele edita a sua narrativa para que ele também saia de uma maneira melhor. Ele faz o tempo todo aquele jogo de que não, eu hoje vejo que o Lestat era assim, o assado, ele agia de tal forma, mas eu tive culpa também. Mas na verdade, ele edita as coisas para que ele sempre saia melhor. Então, eu gosto de como a série trabalha o fato de que ele não é confiável. Só que assim, caso você não tenha lido os livros, isso fica um pouco mais sutil. Eu não acho que a série trabalha isso de maneira sutil. Ela é explícita com relação a isso, mas é mais sutil do que para quem lê os livros, porque a gente já vai contando com isso. Então, a gente já não acredita em várias partes da narração dele. Mas, enfim, eu gosto demais também como a série trabalha a questão da sexualidade dos personagens principais. A gente tem o Louis assumidamente gay e a gente tem o Lestat claramente bissexual. Ele se atrai por pessoas independente do gênero. E assim, isso sempre foi algo muito desejado para as adaptações da Anne Rice, porque ela sempre trabalhou isso nas suas histórias, né? Nas suas histórias das crônicas vampirescas, especificamente. Então, a série, inclusive, chega a ser até mais explícita do que os livros, mas os livros, eles são explícitos, sim. Eles deixam claro que os dois vampiros dormem juntos em um caixão, coisas do tipo. E eu gosto muito de que a série traz isso. Então, ela aborda a sexualidade de maneira muito franca. E pra mim, isso é fantástico, porque, de fato, é a história da Anne Rice. E aí, eu também acho que o fato do Louis ser abertamente gay, na sua fase de vampiro, né, porque ele antes nem se permitia descobrir de fato o que era a sua sexualidade, o que era aquele desejo que ele sentia por pessoas do mesmo gênero, é interessante observar o quanto isso também acrescenta a personalidade do Louis, porque ele cresce como personagem, porque a gente vai entendendo, né, como esse personagem é complexo. Ele é um homem negro que sofre, né, com as questões de racismo e ele é um homem gay naquela época. Então ele também sofre com isso. Então isso cria camadas de empatia pro personagem e justifica um pouco as suas atitudes, que quando a gente lê no livro, né, nos livros da Anne Rice, algumas atitudes do Louis e a maneira como ele age em determinadas situações, ele só parece um cara branco rico que não se responsabiliza pelas próprias atitudes. Mas por ele ser um homem negro que tem sofrimentos muito particulares, por ele ser um homem gay que tem, né, demandas muito particulares, a gente entende porque ele age da maneira que ele age em determinadas situações. E é interessante também tudo isso dentro da dinâmica de relacionamento dele com o Lestat, porque é um relacionamento extremamente complexo, né? Ele é um relacionamento bastante disfuncional, mas é importante que a gente pare e pense que ele não é um relacionamento humano. São dois vampiros se relacionando, e na hora da gente analisar esse relacionamento, é importante pensar que a gente está falando de personagens com muitos anos de vida. E o Lestat, ele tem muitos anos de vida. Ele é um vampiro antigo, então a própria lógica de moralidade do Lestat não é igual à lógica
de moralidade humana. O Louis, ele ainda tá aprendendo a lidar com essa moralidade vampírica, mas ele, na verdade, se apega demais à moralidade humana, mas tem um detalhe, o Louis, ele nem sempre se apega a essa moralidade humana, e aí é muito interessante observar como ele faz questão de se colocar como alguém com uma moralidade superior, mas ele edita a história, né? E em vários momentos o Louis, na verdade, não tem essa moralidade toda. Mas a série ainda não mostrou completamente esses momentos do Louis. A gente tá tendo ainda uma perspectiva muito romantizada de quem ele é e que coloca o Lestat como se fosse um personagem que é muito mais cruel, porque o Lestat, ele é cruel. Mas a narração do Louis coloca o Lestat como muito pior, digamos assim, do que ele é, inclusive dentro do relacionamento deles dois, né? E o relacionamento tá sempre parecendo mais tóxico do que ele é através da narração do Louis. E, enfim, eu acho interessante como a série tem abordado isso. Ela vai ter mais uma temporada, pelo menos, então ela tem muitas chances de abordar esse lado também, né, da narração não confiável do Louis. A série também traz uma mudança muito interessante com relação a Cláudia, que é uma personagem muito importante no cinema, inclusive ela foi interpretada pela Kirsten Dunst, bem novinha, né? E nos livros a Cláudia tem 6 anos, na série ela tem 14. E isso resolve alguns problemas do livro, na verdade, porque muita gente se incomoda com o fato da Cláudia ser uma criança que depois cresce naquele corpo, então ela tem desejos de adulto dentro daquele corpo. E aí isso é questionado por muitas pessoas e tal. Então a série coloca ela como uma menina de 14 anos, então ela tá ali no auge da puberdade, só que ela é eternamente uma adolescente. Então é interessante observar a crueldade da Cláudia, que cresce mais a cada dia dentro desse corpo adolescente, sabe? E o ódio que ela tem ali pelos seus tutores e tal. Eu ainda acho também que é muito unilateral a maneira como é colocada, né, essa relação da Cláudia com o Louis, com o Lestat, mas é muito interessante ver, inclusive, a maneira como a série coloca o afeto dela e do Louis e o tipo de relacionamento que eles têm, né? Porque, enfim, também é importante pensar que, imagina 2 homens criando uma adolescente, é quase um relacionamento, é quase não, né? É um relacionamento entre 2 homens e a sua filha, é uma família. E só que é uma família extremamente mortal e a série ela faz questão de mostrar como isso também é visto pela sociedade, que percebe que são 2 homens com a sua filha. Então, eu gosto muito de como a série ela não tem medo de falar sobre as questões de sexualidade. E a gente tem 3 atores incríveis aí, né? É maravilhoso ver como a gente tem nuances para esses personagens, como o Louis, ele tá incrível, né? Como é um personagem rico e a interpretação tá sendo feita de uma maneira muito rica. E eu fico pensando que o ator fez Game of Thrones e ele foi muito pouco aproveitado. E ele é um ator incrível, é brilhante de assistir, ele passa por tantos momentos e ele tem, sabe, altos e baixos e ele é maravilhoso. E o mesmo dá pra se dizer sobre a atuação do ator que faz o Lestat. É incrível vê-lo sendo perfeito como Lestat. Se algum dia eu critiquei a escolha dele para interpretar o Lestat, eu estava louca. Porque ele é maravilhoso, ele fisicamente é a personificação do Lestat, mas ele consegue ter a dose de crueldade correta, ao mesmo tempo que ele tem a fragilidade, né, do Lestat, as inseguranças do Lestat, a paixão enlouquecedora que ele tem pelo Louis. Então, toda a volatilidade do Lestat tá ali. Então, é incrível de ver. E eu gosto também da interpretação da Cláudia. A série é muito boa com o seu elenco. Na verdade, a série é muito boa. E a partir daqui eu vou falar
com um pouquinho de spoilers. Durante toda a temporada, a gente vê um personagem junto com o Louis, que é o Rashid, e eu tinha uma teoria e eu achava que não fazia nenhum sentido, mas no último episódio ela se confirmou, e na verdade o Rashid é o Armand, o vampiro Armand, que no cinema foi interpretado pelo Antônio Bandeiras, e ele tá maravilhoso como Armand. Como eu já disse várias vezes aqui no canal, esse filme de 94 é um dos meus filmes favoritos da vida, então eu continuo amando. Mas a série traz uma caracterização do Armand que pra mim é muito interessante, porque nos livros é dito que o Armand tem cara de menino, ele é pequenininho, ele é magrinho, e é exatamente o caso do Rashid. Então, a gente tem esse personagem que tá ali sempre misterioso e parece que, enfim, ele olha pro Louis como um mestre, mas na verdade o Armand não olha pro Louis como mestre e ele só tá ali se fazendo, na verdade, pro Daniel, né? Tá fingindo pro Daniel, mas aí a gente tem essa revelação com um detalhe. O Louis chega pro Daniel, que enfim, tenta desmascarar ele, né, e dizer assim, você tá mentindo, você tá omitindo coisas, e isso é verdade. E aí ele vai e solta essa bomba. E aí uma coisa interessante é que o Louis diz, esse é o Armand, o amor da minha vida. E, gente, risos, porque o Armand não é o amor da vida do Louis. Os livros mostram que eles têm um relacionamento, mas eu acredito, inclusive, que isso vai ser desenvolvido na próxima temporada. Mas, assim, é um relacionamento também com suas complicações. E definitivamente ele é um relacionamento longo. Mas... então, né? Vou deixar no ar. Se você lê os livros, você claramente sabe que é um relacionamento cheio de mentiras e coisas do tipo também, né? Mas aí eu tô muito curiosa pra ver o que a série vai trazer com relação a esse relacionamento, vai trazer o triângulo amoroso, inclusive, né? E, enfim, a série faz muitas modificações com relação ao livro, que ultrapassa a questão de mudar a etnia dos personagens, ou, inclusive, assim, mudaram a etnia do Armand, e eu achei fantástico. A prova de que a gente pode, sim, pegar personagens brancos e colocar, sabe, para outras etnias e fazer sentido com a história. Entrevista com o Vampiro faz isso muito bem. Mas é isso, muitos fãs ficaram meio decepcionados, muitos fãs da série de livros. Eu sou uma grande fã da série de livros, mas eu entendo que mudanças precisam ser feitas porque são mídias diferentes. E a série funciona muito bem por si só. É óbvio que eu acho que o Lestat, ele merece ser trabalhado bem. Eu acho que a interpretação tá ótima, mas eles ainda mostraram o Lestat visto único e exclusivamente pelo olhar do Louis. É óbvio, a entrevista com o vampiro, mas os criadores, eles estão trazendo elementos de outros livros, trazendo informações, inclusive, de outros livros. O Lestat chega pro Louis e conta coisas do passado dele que ele não conta em momento algum, né, para o Louis. Ele conta na sua autobiografia, que é o segundo livro da saga, né, que é o Vampiro Lestat. E os criadores da série, eles disseram algumas vezes que eles iam finalmente representar o Lestat com a profundidade que o personagem tem, com as dualidades que o personagem tem, e que ele jamais foi mostrado na tela dessa forma, né? E até agora, por mais bem escrito que ele seja, de fato, ele ainda não foi mostrado como personagem que ele é. E aí, essa é uma questão. E eu quero muito ver se eles vão conseguir fazer isso na próxima temporada, porque, de fato, Lestat é um personagem incrível, genial, brilhante, e é praticamente impossível você ler as Crônicas Vampirescas e não se apaixonar pelo Lestat. Dito isso, a série é muito competente, ela funciona por si só. Se você nunca leu os livros, assiste a série. Se você leu, assiste também, porque ela é boa, ela é bem feita, ela... enfim, tem um dos melhores pilotos que eu vi nos últimos tempos e me deu vontade de falar de As Crônicas Vampirescas aqui no canal, sabe? Inclusive, se vocês quiserem mais vídeos relacionados às Crônicas Vampirescas, até sobre a série, deixa aqui nos comentários.
Não deixa de conhecer o meu Apoia-se e é isso. Vão assistir Entrevista com o Vampiro porque é maravilhoso. É uma série maravilhosa. Foi incrível ver essa série. Então, é isso. Tchau!